a eterna disputa de poder que envolve o Congresso Nacional. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Olá, Alexandre. Olá, amigas, amigos. Estamos aí iniciando nosso conteúdo de hoje, um pouco trazendo para vocês o que foi falado ontem. Porque, de fato, quando a gente trouxe bastidores ontem das disputas em Brasília com relação às presidências do Congresso, no caso Câmara e Senado, a gente mostra como a política é dinâmica, mas principalmente como ela se articula para saber quem manda. É fundamental que um presidente da República, no caso do Brasil hoje o presidente Lula, tenha, por parte das presidências do Senado e da Câmara, se não um aliado, pelo menos um cara que não seja um inimigo. Porque a gente sabe quando isso acontece, o caldo desanda e pode inclusive acontecer coisas piores, como no passado ocorreu, de até a deposição de um presidente ou de uma presidente da República. Portanto, esse cargo é muito cobiçado. Mas o que envolve esse cargo? Envolve relacionamento. Esse cargo é aquele afago, aquela foto, aquela emenda liberada, aquele cargo, não somente em Brasília, às vezes no Estado. Enfim, esse relacionamento, ele é muito claro, mas tem um local aqui em Brasília que se chama Congresso em Foco, que é um instituto, uma empresa jornalística, e ela é muito séria, há muitos anos ela faz um levantamento sobre essas relações do Congresso com os presidentes da República. E é justamente esse levantamento que hoje Rodolfo Lago traz para a gente, porque está demonstrado que o terceiro mandato do presidente Lula não é bom em comparação aos dois anteriores. Não é isso, Rodolfo? Pois é, né? Essa pesquisa que o Congresso em Foco faz, chama Painel do Poder, é uma pesquisa que eles fazem ouvindo a cada rodada 70 líderes do Congresso Nacional, deputados e senadores, para tirar ali como é que vão os humores do parlamento, do Congresso com relação a determinadas coisas, a várias coisas que ali, tanto do Congresso quanto da relação com o governo. E aí, nessa última rodada, divulgada agora essa semana, tem um dado que é importante a gente analisar. Perguntados os deputados e senadores como é que está a relação deles, do Congresso, com o governo, dando uma nota de 1 a 5, o presidente Lula teve a pior nota de todas as notas medidas com ele, Lula. Ele ficou com 2,41, ou seja, abaixo da média, né? Entre 1 e 5, 2,41, e é a pior registrada com o Lula. O Lula ainda tem uma situação, na média, melhor do que foi a situação que o painel do poder registrava no governo Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro chegou a ter uma nota de somente 1,99, e a melhor nota que o Bolsonaro teve em toda a série histórica com ele foi 2,68. Enfim, então uma nota ruim com o Lula. E aí eu conversei, Alexandre, com o cientista político e economista que é um dos responsáveis por fazer essa pesquisa, o painel do poder, que é o Ricardo de João Braga, e ele então fez algumas diversas avaliações a respeito desse dado que a gente pode discorrer daqui para frente. Eu acho importante você discorrer, até porque você está com as informações, os dados, e é bom que essa análise é passada para quem nos vê todo dia, diariamente, aqui de Brasília, fazendo este conteúdo, porque começa a se entender um pouco a importância não somente de ter no comando das casas um aliado, uma pessoa que não seja inimiga, mas em especial se relacionar com o parlamento de modo geral. O parlamento é formado, lembrando, na Câmara 513 deputados, no Senado 81 senadores. Muitos desses parlamentares querem muito pouco do presidente da República, outros querem muito, mas a grande maioria quer pouco. E esse relacionamento, quando bem feito, em especial, inclusive, pelos líderes do Congresso, os líderes do governo no Congresso, esse clima é azeitado. A gente lembra num passado recente, alguns líderes eram chamados muito jeitosos, porque conseguiam quase tudo para os presidentes. Agora o que me chama a atenção, antes de voltar para a análise que você traz com os dados, é o seguinte: a pior nota do presidente Lula, ela é quase igual à melhor nota do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, quando o Bolsonaro chegou no máximo da avaliação, ele chegou próximo da pior avaliação de Lula. É verdade, né? Quer dizer, o Lula ainda tem aí uma certa vantagem nessa comparação direta com
com o Bolsonaro, mas enfim, houve essa pior nota. Aí o que o Ricardo de João Braga avalia com relação a isso? Ele avalia o seguinte, que esse ano de meio de ano é um ano que geralmente há um maior desgaste, né? Quando você começa um governo, tem aquela lua de mel, né? O governo está começando e tal, você sempre tem uma expectativa positiva com relação ao governo. Quando vai chegando ao fim, aí você já tem as posições para a sucessão, como é que você se posiciona. Se o governo estiver bem, a turma vai com ele, se estiver mal, aí vai lá para baixo mesmo. Esse meião é quando você ainda não tem uma clareza de nada. Então, geralmente, é um momento em que as relações se desgastam. Esse ano de 2024 não foi um ano muito fácil nessa relação, porque teve aqueles problemas com relação, especialmente às questões de orçamento e tal, as brigas ali com o Supremo, as decisões do Flávio Dino, né? O governo, no ano passado, tinha aprovado a reforma tributária, vinha bem com isso, mas esse ano a reforma patina, não termina ali no Congresso, enfim. Então, toda uma relação ali que vai gerando um determinado desgaste que fica apontado por esse número. Mas o Ricardo de João Braga, ele acha o seguinte, que isso não é o fim do mundo, isso não significa que esse é o novo padrão, que a coisa vai ficar ruim daqui para frente. Ele acha o seguinte, que isso pode ser, na verdade, um limiar. E aí vai um pouco na linha do que você estava falando no começo com relação à sucessão na Câmara. O governo começa a sentir uma possibilidade de passar a ter uma relação melhor com o Congresso, com o presidente do Congresso, da Câmara, no ano que vem, na saída do Arthur Lira na sucessão para um novo presidente. Era muito refém do Arthur Lira e agora está vendo condições de poder influir melhor nesse jogo, melhorando essa relação. Então, com isso, o Ricardo João Braga acha que isso tende a melhorar a partir do ano que vem, nessa troca aí do comando da Câmara, Alexandre. Eu acredito que sim também, Rodolfo. Agora uma pergunta que também é importante para a gente fazer essa análise para quem está do outro lado. Esse levantamento ele foi feito antes do período do primeiro turno das eleições, ou seja, sem se saber o resultado, porque, é claro, o humor dos deputados e senadores com certeza será outro após as eleições municipais deste ano. Sem dúvida, e esse é realmente um dado importante. Essa pesquisa, ela acaba levando um certo tempo para ser feita, porque, enfim, ela é presencial com cada um dos deputados e senadores, é um longo questionário, são várias perguntas que eles fazem, então eles levam um tempo para conseguir responder. Então, na verdade, essa pesquisa foi divulgada agora, mas ela terminou no final de setembro. Então, portanto, antes das eleições municipais. E o Ricardo João Braga, de fato, na linha do que você comenta, Alexandre, acha que a própria eleição já pode ter produzido uma mudança nesse humor. Quer dizer, aquela extrema-direita, que é quem mais gera complicação para o governo Lula, não foi a que foi melhor nas eleições municipais. A esquerda também não foi bem, mas foi um centro, né, que conversa, um centro que consegue ter relacionamentos com o governo, dependendo do que consiga em troca, né? PSD, MDB, etc. Então, com relação a isso, o Ricardo João Braga acha que isso também pode ajudar a melhorar um pouco esse relacionamento, dependendo, é claro, de do que o governo faça nisso. A gente sabe que melhora. Aqui em Brasília há muito tempo nós já conhecemos. A arte de cativar do presidente Lula é muito grande, é conhecida. Ele, quando entra no jogo, ele muda o resultado. Talvez a participação do presidente mais presente nessas articulações possa fazer diferença nessas notas. Mas, de qualquer maneira, aqui a nossa nota, Rodolfo, nos diz que a gente tem que encerrar, porque está chegando ao final deste conteúdo, agradecendo sempre a sua audiência. É isso aí. E aí a gente deixa alguns convites para você. Vamos lá, o que você acha disso tudo? Qual é a sua avaliação sobre essa relação entre governo e Congresso? Comenta aí para a gente saber o que você pensa. E a gente deixa sempre aquele convite. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.